Aleluias. Amém. Pode sentar. No final, quando estiver terminando, eu vou te chamar para você vir para o teclado. No final. Fica atenta, tá? Ai, gente. Olha, que responsabilidade, viu? As borboletas tá tudo pulando aqui dentro de mim. Só eu sei, viu, meu pai? O pastor falou, você vai ministrar no culto de missões. Aí eu fiquei quietinha. Aí quando não saiu meu nome lá, ficou em branco, eu mandei uma mensagem, pastor, será? É a ministra do dia 20, é aquela mesmo? Ele falou, uai, não vai ser não? Com certeza. Pastor, o senhor tem certeza disso? Tenho. Amém. Amém, gente. Vamos lá? O Senhor me disse que hoje pessoas seriam ativadas aqui. Fiquem atentos. E eu quero falar para todos e até para quem está servindo. Aonde você estiver servindo, fique atento no que vai ser ministrado essa noite. Quem estiver servindo também. Amém? Quando eu vim para o Verbo da Vida, eu tenho que falar isso, que é sobre o nosso apóstolo. E eu fui visitar a igreja e o pastor Joselito de Taguatinga falava muito do apóstolo Bundes. E a minha amiga que foi comigo falou, socorro, por que eles falam tanto desse apóstolo? O que ele tem que eles falam tanto dele? Será que eles não estão exagerando? Eu falei assim, não sei, mas a gente vai descobrir. E quando eu fui fazer o rema bem no início, eu entendi o propósito. Eu entendi por que eles falavam tanto do apóstolo Bundes. Sabe por quê, gente? Porque havia uma gratidão tão grande no coração do pastor Joselito. Da onde que eles saíram e aonde ele estava naquele momento. Porque o testemunho do pastor Joselito é um testemunho muito forte. Ele era alcoólatra. Ninguém dava nada por ele. Mas o pastor Bundes confiou nele, acreditou nele. E era uma gratidão muito grande. E quando eu fui fazer o rema, eu saía quase todos os dias chorando daquele lugar. Porque revelação da palavra ia chegando. Meus olhos iam se abrindo para aquilo tudo que eu não conhecia de Deus. Porque eu fiquei 22 anos em uma denominação onde eu não conhecia Deus de fato e de verdade. Onde eu não conhecia a palavra de Deus de fato e de verdade. E aquela palavra começou a me libertar de uma forma tão profunda, que quando eu saía do rema, eu saía muitas das vezes em prantos de choro. Às vezes o motorista, o cobrador ficava olhando para mim, pensando que eu estava passando mal, de tanto que eu chorava. Por quê? Porque a palavra estava me libertando. E a gratidão que havia no coração de todas essas pessoas que conviveram com o apóstolo, porque eles conviveram de perto, sabe? E ele abriu mão de tudo, para vir trazer essa palavra para a gente aqui no Brasil. Uma pessoa que não sabia falar português, sabe? E encarou esse desafio. Eu não teria coragem. O meu esposo fala, eu quero ir para os Estados Unidos. Eu falo para ele, vai estudar inglês. Porque eu não vou passar necessidade lá sem saber pedir uma comida, sem saber pedir uma água, e passar lá vexame nos Estados Unidos sem saber falar. Porque é um desafio, gente. Você ir para um lugar onde você vai ter que falar com as pessoas e você não sabe se comunicar com aquelas pessoas. E você abrir mão de tudo, da sua vida, e vir para um lugar que você não conhece, uma cultura totalmente diferente, tudo totalmente diferente, para que trazer para obedecer a Deus, né? Na verdade. Tudo bem aí? Gente, a Galeria da Fé fala de várias pessoas, né, que passaram, que foram pessoas que tiveram, né, relevância na palavra de Deus, na Bíblia, e que chamaram a atenção de Deus através da fé, amém? Preste atenção aqui, gente, não vamos... Tá bem, a Raia, tá tudo bem. Então, várias pessoas que chamaram a atenção de Deus através da fé. Moisés, Abraão, Enoque.
Moisés, Raabe, até uma ex-prostituta, não é verdade? Essas pessoas chamaram a atenção de Deus pela fé, por algo que eles fizeram, que chamou a atenção de Deus. E você sabe, e às vezes as pessoas falam, mas é exagero ficar falando de um homem aqui na terra. Não é exagero. Se hoje a Bíblia tivesse uma continuação, muitos de nós estariam escritos na Bíblia. Amém? Muitos homens de Deus que estão fazendo a diferença neste momento na terra seriam citados na palavra de Deus. Como o apóstolo Bundy, com certeza ele seria citado, porque ele fez a diferença. Amém? Eu queria ler honra, eu quero falar sobre honra. Honra é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Deus estabeleceu honra. Foi Deus que estabeleceu honra. Até mesmo que Deus fala, aqueles que me honram, eu honrarei. Honre pai e mãe. E Deus deixou esse princípio para que a gente venha honrar as pessoas. Honrar os nossos líderes, honrar os nossos chefes, honrar os nossos pais. Então, honrar aquelas pessoas que têm nos abençoado. Então, honra é um princípio de Deus. E nós estamos aqui honrando, falando de um homem que honrou os princípios de Deus. Um homem que amou a Deus acima de todas as coisas. E que nos ensinou, e por causa da obediência dele, nós estamos aqui hoje ouvindo uma palavra. Quantas pessoas estão aqui que a sua família foram libertas, foram salvas do cativeiro por causa desta palavra? De uma pessoa que teve coragem de obedecer a Deus. De uma pessoa que teve coragem, ousadia para obedecer a Deus. Amém? Eu quero ler em Provérbios 10:7 na Viva, algo sobre isso ainda. Provérbios 10:7. Todos lembram com alegria de um homem justo, mesmo depois de morto. Mas o nome do homem mau é desprezado e jogado na lama. Então, um homem justo, ele sempre vai ser lembrado com alegria. E por isso que hoje nós estamos lembrando do nosso apóstolo Bundy, da sua esposa, com alegria, mesmo ele não estando mais entre nós. Mas ele nos deixou um legado missionário. Uma missão que a gente possa levar aos confins dessa terra. Todos nós que somos crentes, todos nós que nascemos de novo, nós temos uma missão. Às vezes, a sua missão é apenas enviar quem vai para as nações. O seu dinheiro pode enviar quem vai para as nações. A sua oração pode abençoar as pessoas que estão nas nações. O seu encorajamento, uma palavra que você envia para um missionário que está lá nas nações, passando às vezes dificuldade, passando às vezes apuros lá naquela cidade nova. Você mande uma palavra de conforto. A nossa missionária Carlene, ela está lá, gente. Nós podemos motivar ela cada dia mais, mandando palavras de motivação, orando por ela, ajudando financeiramente ela. Às vezes você não vai poder estar lá, mas você vai poder mandar as pessoas, você vai enviar pessoas para as nações. Amém? Nós somos um missionário de Deus. Todos nós somos missionários de Deus. Amém? Todos nós somos missionários de Deus e nós temos uma missão a cumprir. Antes mesmo de nós nascermos, nós já tínhamos uma missão a cumprir. Todos nós. E essa missão é levar a palavra de Deus aos confins da terra. É falar de Deus para as pessoas, é libertar as pessoas, é curar quem está doente. Nós temos uma missão, nós como crentes, temos uma missão. Todos nós precisamos seguir as nossas missões. E sabe, e muitas pessoas têm desistido da sua missão, por se decepcionar com pessoas. Tem pessoas que deixam de seguir aquilo que Deus já falou para ele fazer, porque se decepcionou com pessoas. Porque se decepcionou com igrejas, porque se decepcionou com algo que ele viu e não gostou, sabe? Mas nós não podemos deixar de cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, por causa de pessoas, porque não são pessoas que nos abençoam, mas é Deus. Amém? Legado, eu peguei o significado de legado na própria biografia do apóstolo. É aquilo que se confia a alguém. Deus confiou um legado ao nosso apóstolo.
né, que era trazer a palavra ao Brasil, que era libertar o seu povo, e ele já se foi. Só que esse legado, ele passa para nós agora. Amém? Porque nós somos uma igreja missionária. A nossa igreja é uma igreja missionária. O legado da nossa igreja é missionário. Amém? Então ele passa para mim e para você esse legado. Nós fazemos parte disso. Amém? Então, qual foi o legado que ele deixou? A gente levar a palavra a todas as nações. O verbo da vida vai chegar em todas as nações. Mas para chegar a todas as nações, precisa de mim e de você. Se chegou até onde chegou até hoje, é por quê? Porque tiveram pessoas que fizeram o seu papel e a sua parte. Para continuar a chegar, nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Nós precisamos levar à frente esse legado. Amém? Então a gente pode estar enviando pessoas, né, como eu já falei. Talvez você seja um missionário. O Espírito Santo me falou que tem missionários aqui, ó, hoje. Tem missionários que desistiram da sua missão aqui hoje, ó, sentado nessa cadeira. Missionários. Que Deus já falou para você que você é missionário. E você desistiu. Deus me falou que aqui tem pastores. Pastores. Tem pastores que desistiu do seu chamado. Tem evangelistas que estão sentados aí e que desistiu. Tem mestres, tem apóstolos. Ele foi muito específico comigo, o Espírito Santo. Foi muito específico. Tem pessoas aqui, você sabe o seu chamado. Deus já falou com você. Deus já falou para você. Amém? Deus falou com o apóstolo Band, muito parecido com o que ele falou com Abraão. Eu queria ler a primeira frase. A Lara já até falou aqui, mas eu quero ler, porque me chamou a atenção algo. O Espírito Santo tinha falado com o apóstolo e ele foi falar com a sua esposa. Antes de casar, ele falou o seguinte com ela: hoje o Senhor falou comigo, confirmando que eu sou um missionário. Assim como Paulo foi chamado para ir a Roma, eu perguntei ao Senhor onde era a minha Roma. Ele me disse: vá para Tuxas, estuda no centro de treinamento bíblico Rema por 2 anos. Depois vá para o Brasil e leve a minha palavra para libertar o meu povo. Gente, ele só deu uma palavra para ele: vá para o Brasil, estude e vá para o Brasil. Ele não deu mais nenhum detalhe. Olha só que coisa, né, confusa. Deus vem e fala com a pessoa: vá para o Brasil. A pessoa não fala a língua, a pessoa não conhece nada, a pessoa não conhece ninguém. E fala: vá para o Brasil. E não dá mais nenhuma informação. E ele foi. E ele vai estudar os 2 anos, né, que ele obedeceu, estudou os 2 anos. Só que ele fala algo muito interessante. Ele fala que era para libertar o seu povo. Você está entendendo o que é o seu povo? São pessoas que aparentemente já eram convertidas, que já estavam dentro de igrejas, pessoas que não conheciam a Deus de fato e de verdade. Então a missão dele era vir libertar essas pessoas. Se você observar a igreja Verbo da Vida, a maioria das pessoas que estão dentro do Verbo da Vida vieram de outro ministério. Claro que tem pessoas que chegam, mas a maioria vieram de outro ministério. Por quê? Porque foram libertos pela palavra revelada, a palavra de Deus. Amém? E vamos ler lá em Gênesis 12, 1, versículo 2, a revista atualizada. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e de ti te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Quando Jesus falou com Abraão, ele só falou: sai da tua terra. Ele deu uma palavra para Abraão. Ele não deu muita informação. Ele falou: sai da tua terra. E Abraão obedeceu. Abraão saiu da sua terra e foi, porque Deus ia mostrar no caminho para ele.
E muitas vezes você quer todas as informações. Você já quer tudo pronto. E Deus não vai dar tudo pronto. Sabe por quê? Porque talvez o que Ele vai te mostrar você não vai suportar ver. Você não vai aguentar. Você vai olhar e falar assim, não é para mim isso. E você vai duvidar daquilo e você não vai conseguir. Então Deus deu uma palavra para Abraão. Talvez Deus um dia te deu uma palavra. Talvez Deus usou uma pessoa para falar com você sobre algo. Uma só palavra. Amém? Fique com isso que eu estou falando para vocês. Então, da mesma forma foi com o nosso apóstolo. Ele deu uma palavra, vá para o Brasil. E depois, quando ele já estava no Brasil, o Espírito Santo falou para ele, Nordeste, solto dentro dele, Nordeste. Mas Nordeste? E ele ficou meditando naquilo, mas Nordeste? Mas o que tem lá no Nordeste para mim? Ele deu mais uma palavra para o apóstolo, Nordeste. Nordeste, gente. Quantos locais não tem no Nordeste? Não é verdade? E ele ficou, mas Nordeste, mas o que tem lá para mim? E Deus foi alinhando, colocando pessoas no caminho dele. Colocando pessoas no caminho. Porque Deus, quando Ele fala, Ele vai preparar. Quando Ele fala, você só precisa confiar. Espera que vai chegar. Vai chegar a pessoa certa, vai chegar a provisão, vai chegar o que você precisa. Para você chegar onde Deus quer que você chegue. Amém? Você precisa crer nisso, na palavra que Deus deu para você. Talvez essa palavra que Ele te deu foi lá atrás, há muitos anos. Você tem uma palavra só dentro de você. Talvez você tinha até esquecido e hoje agora você está lembrando dessa palavra. Talvez algo que Ele falou com você um dia, lá atrás. Amém? Eu quero ver a segunda frase. Vamos lá, na segunda. Fala assim, é da Mama Jan. O que temos no Brasil hoje é grande e precioso. Jamais teria imaginado tudo isso quando conheci Bundes. E me falou do chamado do Senhor para a sua vida. Casei com um homem de Deus. E tudo o que conquistamos foi somente por causa da nossa obediência. O que me chamou a atenção aqui? Obediência. Gente, é uma chave. Obediência. Naquilo que Deus fala para você. Quantas vezes você não acredita numa palavra que uma pessoa fala para você? Um ser humano que pode errar com você. As pessoas erram com a gente, não é verdade? E às vezes você fala, não, fulano falou, ele vai cumprir, e você acredita. E Deus às vezes fala com vocês porque é uma palavra você não acredita. Porque é uma palavra, você fica desconfiando. Não, deve ser coisa da minha cabeça. Deve ser coisa do... não, é coisa da minha imaginação. Não foi Deus que falou comigo. Amém? Então nós temos que estar atento àquilo que Deus tem nos falado. E segundo a Bíblia, o que é um chamado missionário? O que é um missionário? É aquele que tem a missão de divulgar a fé, de se dedicar a pregar o Evangelho para muitos lugares, levando a palavra de Deus, ou aquele que é incumbido de realizar determinada missão. Determinada missão. Tem vários tipos de missões. Tem transculturais, regionais, mundiais, nacionais. Né? Talvez você esteja envolvido em uma dessas, mas talvez você não esteja. Talvez a sua missão é aqui dentro da nossa igreja. Talvez a sua missão é lá na salinha, lá em cima, cuidando das crianças. Talvez a sua missão é cuidando de pessoas que estão na rua. Talvez a sua missão é ir para o presídio, visitar quem está preso. Talvez a sua missão é ir nos hospitais. Talvez a sua missão é ajudar as viúvas. Então nós temos que entender qual é a nossa missão. O que Deus me chamou para fazer nessa terra. O que Deus me chamou para desenvolver nessa terra. Quem Deus me chamou para que eu possa alcançar nessa terra. Sabe que existe uma missão específica para você. Todos nós temos uma missão a cumprir nessa terra. Ah, eu não tenho. Tem. Você tem. Talvez você não queira descobrir, mas você tem. Amém? Qual é o objetivo da missão? Enviar alguém para cumprir um propósito. Missão sempre vai envolver vidas.
sempre vai envolver pessoas. Nunca vai ser uma missão para benefício próprio seu, só para me beneficiar. Não. A missão sempre vai envolver pessoas. Talvez sua missão, como já falei, é em outro estado. Talvez você está aqui, mas amanhã você não vai estar mais aqui conosco. Você vai estar em outro país, em outro estado, em outro lugar, cumprindo aquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? Nós precisamos ser rápidos para entender a nossa missão. E quando nós não obedecemos a nossa missão, nós sofremos danos. Quando nós não obedecemos a Deus, nós sempre vamos sofrer danos. Por quê? Porque Deus vai me castigar? Não. Porque quando você obedece, não tem o benefício? Então, quando você desobedece, também tem os benefícios da desobediência. Não é verdade? Plantou, colheu. Obediência ou desobediência? Amém? Então, nós temos que estar atento àquilo que papai quer de nós. A nossa missão. Vá pensando aí qual é a sua missão. Vá pensando naquela palavra que um dia você recebeu. Amém? E eu quero falar de uma pessoa na Bíblia que ela correu de Deus. Ela não quis cumprir a sua missão. Jonas. Quem conhece? Quem já ouviu falar de Jonas? Quero falar um pouquinho de Jonas com você hoje. Que Jonas, ele nos traz muitas advertências aqui nesse livro de Jonas. Eu quero ler Jonas 1, do versículo 1 ao 3. Eu vou estar dando uma explicadinha na história, tá? Que são 4 capítulos, a gente não vai ler tudo, só alguns capítulos soltos. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsas, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsas. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com ele para Tarsas, para longe da presença do Senhor. O que Jesus falou? O que Deus falou para Jonas? Vá para Nínive. O que ele fez? Ele pegou um caminho totalmente inverso. Ele correu daquilo que Deus falou para ele. Ele não queria cumprir aquilo que Deus mandou ele fazer. A missão que Deus deu para ele. Porque Deus deu uma missão para ele. Aquelas pessoas iam morrer. E Deus queria que Jonas falasse da palavra para aquelas pessoas, para que elas tivessem a oportunidade de se arrepender e serem salvas. Amém? Só que Jonas não queria. Por quê? Porque Nínive eles eram um povo que era inimigos de Israel. Então Jonas não achava que eles deveriam ser salvos por eles serem inimigos. Eu acho que eles não devem ser salvos. E eles eram muito cruéis. Eles agiam com muita crueldade quando eles prendiam alguém. Eles furavam os olhos, arrancavam um pedaço do corpo das pessoas. Então ele queria agir com a sua própria força. Jonas, amém? Mas Deus falou: vá e fale da minha palavra para eles. Fale que eu vou destruir a cidade. Primeira lição que a gente aprende: nem sempre sua missão é aquilo que você deseja. Nem sempre o que você quer fazer é o que Deus quer que você faça. Talvez você quer estar ministrando aqui e Deus quer você cuidando das crianças. Talvez você quer estar lá na porta servindo as pessoas e Deus quer que você esteja ministrando. Então, você está entendendo? É desse jeito. Então, nem sempre vai ser a nossa vontade. Mas eu falo uma coisa a você: comece. Dê o primeiro passo, porque você vai chegar onde Deus quer que você esteja. Sabe por quê? Muitas vezes a pessoa começa onde não é, geralmente ela vai começar onde não é o lugar que é para ela estar ainda. Mas ela precisa começar em algum lugar. Às vezes Deus está te chamando para te treinar lá em cima. Lá em cima. Por que você fala com as crianças? Porque é o lugar que menos as pessoas querem ir. Eu estou falando porque eu não queria, eu tinha aversão. Eu tinha aversão a falar de salinha. Quem me conhece aqui sabe. Não, para as crianças eu não vou. Eu não vou cuidar de criança, não vou. E aí onde eu fui parar, gente? Lá na salinha. Sabe por quê?
Porque eu obedecia a um chamado, que todo dia ficava botando aqui uma flyer aqui. Estamos precisando de dia na salinha. Eu falei, não vou. E o Espírito Santo, vá para a salinha. Vá para a salinha. Eu não vou, Senhor, eu não quero cuidar de criança, Senhor, eu não vou. Vá para a salinha. Chamei a Rafaela e falei, Rafaela, não é a minha vontade, ela é a minha testemunha. Não é a minha vontade, não é onde eu quero estar, mas eu estou aqui para obedecer. Aonde você me coloca lá? Ela falou, qual idade você quer, Socorro? Eu falei assim, seja usada por Deus. Já estou lá mesmo? Seja usada por Deus. Eu já vou estar lá mesmo? Então, aonde você me colocar, eu só quero obedecer a Deus. E fui obedecer a Deus. Irmãos, fiquem atentos. Nem sempre é o lugar que a gente quer estar. Vamos ser obedientes a Deus, obedecer a Deus. Amém? A tia da escolinha está gostando, né? Vamos lá, versículo 5, continuando. Aí o que aconteceu? Aquele barco começou a ficar balançando lá no mar, né? Eu esqueci o nome que fala, gente, é a palavra. É a deriva, né? E com certeza todo mundo ia morrer. Com certeza todo mundo ia morrer. Aí eles começaram, quem estava dentro do barco, cada um orar para o seu Deus. Né? E vamos lá. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Então tudo aquilo que estava acontecendo dentro daquele mar, era culpa de Jonas. Mas ele estava fazendo o quê, gente? E o povo sofrendo lá com medo de morrer. Lá quase se afundando, vamos jogar tudo fora, vamos jogar nossas bagagens, nossas comidas, e ele lá dormindo no porão. Olha só a lição que nós temos. Fugir da presença e da vontade de Deus pode nos trazer perdas para os que estão com você no barco. Então, fugir da presença de Deus pode trazer perdas para mim e para quem está no barco comigo. Quando você foge daquilo que Deus tem para você, você está colocando não só você em risco, mas toda a sua família, toda a sua casa, o seu marido, a sua esposa e os seus filhos, porque todo mundo sofre junto. Todo mundo. Gente, quando você casa, vou dar um conselho aqui para quem é solteiro. Quando você for escolher o seu amado ou a sua amada, escolha, ore mesmo. Sabe por quê? Porque não tem mais volta, não. E depois que você está casado, acabou, gente. Acabou. Só a morte. E a gente não vai orar pela morte, né, do nosso esposo. Você está entendendo? Então você tem que ser muito guiado para você casar com a pessoa certa, para que você possa, vocês dois juntos, cumprir a missão que Deus tem para vocês. Porque existe uma missão para ser cumprida. E sabia que se você casar errado, o seu cônjuge pode atrapalhar você cumprir a sua missão? Ele pode ser um peso, ou sua esposa ou seu esposo. Ai, socorro, infelizmente, gente, pode se tornar um peso. E você não vai conseguir desenvolver aquilo que Deus tem para você. Então, quando você foge, você põe em risco toda a sua família. Todo mundo sofre com você. Não é só você que está sofrendo, mas todos aqueles que estão debaixo do mesmo teto que você. Amém? Eu quero ler agora a parte B do versículo 5 até o 6. Jonas, porém, estava dormindo, né? Estava lá dormindo, roncando lá. Sono bem pesado, bonitão. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarra no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aí eu quero ir lá no 12, versículo 12. Pula para o 12, Rai. Aí ele falou, Jonas respondeu: tomai-me e lançai-me ao mar. Me lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então Jonas, ele tinha consciência do que estava acontecendo ali dentro, era culpa dele. Por quê? Porque ele estava correndo de Deus.
Ele estava correndo da missão que Deus tinha dado para ele. E muitos aqui estão correndo da missão que Deus tem dado. Eu estou falando pelo Espírito. Muitos aqui têm corrido daquilo que Deus tem dado. Tem falado, isso não é para mim, não é a vontade de Deus. Isso não é para mim, isso é coisa da minha cabeça. Não. Se Deus falou, é para você. Não corra daquilo que Deus tem dado para você. Da missão que Deus tem dado a você. Amém? Vamos lá, o que a gente aprende com isso? Fora do propósito, você não tem vontade de viver. Sabe, gente? Muitos crentes estão com depressão, ansiedade, por causa que não estão no propósito de Deus. Porque você não tem alegria de viver. Você pode ter tudo. Você pode ter todo o dinheiro para comprar o que você quiser. Se você estiver fora da vontade de Deus, você não é feliz completamente. Você não é feliz. Porque o dinheiro não compra felicidade. Compra bens materiais, mas a felicidade não compra. E muitas pessoas estão ansiosas, depressivas, angustiadas, não têm vontade de viver. Eu quero morrer. A minha vida não tem sentido. Por que ela não tem sentido? Porque você está fora do propósito. Porque você não está cumprindo a missão que Deus deu a você para cumprir nesta terra. Pode ser o que for, gente. Pode ser o diaconato ali na porta, para abrir e fechar a porta. O seu sorriso, o seu bom dia, o seu boa tarde, vai ativar vidas naquela entrada ali daquela porta. Porque se você estiver no lugar certo, fazendo aquilo que Deus te chamou, não tem como dar errado. Amém? E o que Jonas estava? Jonas estava depressivo. Jonas estava depressivo, estava sem vontade de viver. Tanto é que ele foi para o porão, todo o mundo se acabando e Jonas dormindo. Por quê? Porque ele estava com certeza com depressão, com tristeza profunda. Vamos lá, versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quando começou aquela confusão toda, Jonas falou, pode me lançar ao mar, né, porque eu sou a causa. Ele queria morrer. Só que Deus preparou um peixe. O que Deus fez naquele momento? Deus estava dando uma oportunidade para Jonas. Sabe por quê? Porque se Jonas caísse naquele mar, ele ia morrer. Não tinha como ele sobreviver dentro do mar. Mas Deus preparou um grande peixe para que guardasse a vida de Jonas. Ele estava falando, Jonas, eu vou te dar mais uma chance de você se arrepender e voltar à sua missão. Eu vou te dar mais uma chance para você voltar a fazer aquilo que eu falei para você fazer. E Deus hoje está dando chance para você voltar a fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? Qual a lição que nós temos? Mesmo quando pensamos que tudo acabou, Deus nos dá uma chance de voltar e cumprir nossa missão. Ele não desiste de você. Deus nunca desiste de você. Ele nunca vai desistir de nós. Amém? Jonas 3, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Então Jonas ficou dentro do peixe, lá dentro daquele peixe ele clamou, ele pediu, né, falou com o Senhor, e ele foi lançado fora. Aí veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. Versículo 5 do capítulo 3. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então, Jonas foi lá, fez o seu papel, pregou aquelas pessoas, as pessoas se converteram, se arrependeram e Deus voltou atrás. Amém? Jonas teve uma oportunidade de voltar atrás e ele foi fazer o que Deus mandou ele fazer. Qual que a gente aprende com isso? Tem pessoas perdidas esperando para ouvir o que Deus tem para falar através da sua vida. Tem pessoas
que estão esperando você para falar de Deus para elas. Tem pessoas que precisam de você, que estão clamando lá fora por você. Tem pessoas que é você que vai alcançar. Tem cidades, tem país, tem nações que é você que vai. Não é eu, não é a Neide, não é a Lara, é você. Antes de você nascer já existia um propósito para você. O que você ia fazer. E se enquanto você está aqui enrolando, demorando, se decidindo se você vai ou não, as pessoas estão padecendo. As pessoas estão lá esperando, as pessoas precisam que você volte. As pessoas precisam que você cumpra a missão que você tem. Porque tem pessoas que estão padecendo por isso. Amém? E eu quero falar do maior missionário agora que existiu. Quem foi, gente? Nosso maior exemplo de missionário, Jesus. Ele foi o maior exemplo de missionário. Sabe, Deus deu uma missão para Jesus. Ele veio à terra cumprir uma missão. Qual foi a missão que Jesus veio cumprir aqui nessa terra? Nos resgatar. Salvar a mim e salvar a você. Nos libertar do reino das trevas. E nos trazer para o reino da luz. Jesus, quando Deus falou, vá, ele, ao contrário de Jonas, ele não falou que não ia. Ele em nenhum momento falou, eu não quero ir. Ele veio prontamente para cumprir a missão que Deus deu para ele. Então Jesus é o nosso maior exemplo de missionário. Se você tem que se espelhar em alguém para cumprir a sua missão, se espelhe em Jesus. Sabe por quê? Porque as pessoas vão errar com a gente. As pessoas vão errar com a gente. Sabe? E se você for olhar para a pessoa, você nunca vai cumprir a sua missão. Se você for olhar para os defeitos das pessoas, porque tem muitos. Nós temos defeitos, gente. Eu estou aqui ministrando aqui, mas eu tenho um defeito em muitos. Meu esposo sabe. Fica caladinho. Não fala nada agora. Então, a gente tem muitos defeitos. E às vezes a gente vai, uma pessoa vai se escandalizar com algo que a gente vai fazer, às vezes é algo tão simples, mas que aquela pessoa não tem estrutura para ver, e aquilo ali já vai ser algo muito grande para ela. Então nós precisamos nos espelhar em quem? Em Jesus, e não em pessoas. Amém? Em Jesus, que é o nosso maior missionário, que veio nos salvar, tirar a humanidade das trevas, não é isso? Veio doar a sua vida por mim e por você. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele não se negou a morrer. A maior missão dessa terra foi ele ter ido para aquela cruz. Porque ele não se negou a morrer nem por mim, nem por você. Ele cumpriu tudo aquilo que Deus falou para ele cumprir. Com excelência. E da mesma forma nós precisamos fazer por ele. Amém? Põe lá em Mateus 28, 19. E quando ele foi, Jesus, ele foi crucificado, que ele fez tudo, que ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Jesus nos deixou uma ordem que todo mundo já sabe. Toda vez eu falo esse versículo, vou falar de novo, porque eu estou aqui, vou falar de novo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele falou, ide. Ele deu uma ordenância para todo filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Teve algumas mãos que não se levantaram. Vou fazer o apelo daqui a pouco. Quem é filho de Deus? Aumentou. Olha, melhorou, viu? Então, ide. Ele deixou uma ordenância para mim e para você. Cumprir o ide. Cumprir a nossa missão. E nós sabemos qual é a nossa missão. Nós sabemos que é pregar o evangelho a toda criatura, que é levar a palavra de Deus, que é curar os enfermos, que é libertar as pessoas que estão no reino das trevas. Nós temos uma palavra, nós temos a palavra da fé. Amém? Nós temos esse ide, nós temos essa ordenança de Deus. E nós precisamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir nessa terra. Amém? O que significa discípulo? Aprendiz, aquele que segue os ensinos de alguém, aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Quando ele fala fazer discípulo, ele quer que a gente
aquela pessoa venha fazer o mesmo, a gente está fazendo o mesmo que Jesus, certo? Nós somos discípulos de Jesus, certo? A partir do momento que nós nascemos de novo, nós nos tornamos discípulos de Jesus. E nós fazemos as mesmas coisas que Jesus. Nós repetimos tudo o que Ele fez quando Ele veio na terra. Curar, libertar, levar a salvação para as pessoas, levar a palavra. E nós estamos aqui para fazer outros discípulos, ganhando outras pessoas que possam estar fazendo as mesmas coisas que Jesus fez, que eu estou fazendo, que elas vão fazer. A nossa missão é fazer discípulos. Discípulos, pessoas que queiram amar a Deus acima de todas as coisas, pessoas que queiram obedecer a Deus acima de todas as coisas. O Espírito Santo me deu uma instrução para fazer aqui hoje, e eu vou seguir o que ele me falou. Todos os ministros que vão pregar na conferência em outubro estão aqui? Os ministros da conferência de outubro, levante a mão. 3. Pastor, a Sandra está aqui? E o senhor, né? Também, né, pastor? O Espírito Santo me deu uma instrução e a gente vai fazer, tá? E ele me deu algumas frases que eu vou falar aqui para vocês agora, tá bom? Você precisa continuar de onde você parou. E ele me mostrava pessoas, sabe quando tem um concreto no chão mole, que você pisa e se você não tirar o pé você fica grudada? Pessoas que estavam grudadas. Pessoas que pararam em determinado lugar da sua caminhada, da sua missão, e não conseguiram mais prosseguir. Pessoas que estão totalmente grudadas, estão coladas no chão, não conseguem ir para frente nem para trás no seu ministério. Amém? Talvez você tenha apenas uma palavra, mas essa única palavra foi Deus que te deu. Amém? Foi Deus que te deu. Fica com o que Deus te deu. Fica com a palavra que Deus te deu. Lá atrás, eu não sei quando foi, mas você sabe quando foi a palavra que Deus te deu. Assim como aconteceu com o apóstolo, que ele só tinha uma palavra: Brasil e Nordeste. Talvez você tenha uma palavra. Fique com a palavra que Deus te deu. Você precisa perdoar quem errou com você. Pessoas vão errar com você. Talvez você não conseguiu mais prosseguir porque pessoas erraram com você. E você não conseguiu perdoar. Talvez você foi machucado na denominação que você era. Talvez lá na igreja que você era, te machucaram, te feriram. Pessoas não cuidaram de você, você se sentiu rejeitado, você se sentiu abandonado. Talvez um irmão fez algo que você não gostou, falou algo de você. Eu vou falar algo aqui muito particular meu, que envolve uma pessoa que está aqui, mas eu não vou expor e ela não vai ficar chateada, eu tenho certeza. Não vai, porque é para abençoar as pessoas. O diabo, ele começou a falar de uma pessoa para mim aqui dentro da igreja. Que essa pessoa não gostava de mim. Eu tinha acabado de entrar para o corpo de ministros. E eu tinha aquela barreira, eu sentia uma barreira entre a gente. E eu falava: Senhor, mas eu não sou de sentir isso com as pessoas. Eu tenho muita facilidade de lidar com as pessoas. Só que com ela eu sentia que tinha algo que impedia a gente de se aproximar. E o diabo falava: ela não gosta de você. Ela não gosta do jeito que você fala. Ela acha que você não deveria estar ali. Mentiras do diabo. E eu acreditei. E chegou um determinado dia e Deus me deu uma oportunidade. O Espírito Santo falou: fale para ela que você ama a vida dela. Eu falei: mas gente, por que eu vou falar isso para ela? Ela vai achar que eu estou doida. Aí eu fui lá e dei um abraço nela e falei: eu amo a sua vida. E eu chorava muito e ela começou a chorar também. E tá bom. Aí no final ela veio falar comigo e falou: Socorro, o diabo também andava falando mal de você para mim. Olha só, gente, a armadilha do diabo. Olha como o diabo, ele é sujo. Fofoqueiro, esmiliguido e desnutrido. E ela falou, e ele falava também mal de você para mim, que você não é a pessoa que você parece que você é. Olha só, gente, o diabo tentando distorcer a imagem da gente, sabe? E eu falei, e a gente se acertou, glória a Deus, estamos caminhando numa amizade. E naquele dia foi quebrado um mal, uma raiz do diabo.
E eu falo para você, não acredite nas mentiras do diabo. E para selar mesmo com tudo, eu tive uma oportunidade. Na mesma semana ela estava fazendo aniversário, eu falei, Espírito Santo, o que eu presenteio ela? E eu não sabia, eu não tinha contato muito com essa pessoa. A Espírito Santo falou, dê isso para ela. E eu mandei, de todo o meu coração, com todo o meu amor. E ela gostou, viu? Eu acho que ela gostou. Acho que deu certo. E, sabe, não permita que esse sentimento, que essas mentiras, impeça você de avançar com Cristo. Porque aquilo ali estava sendo um impedimento para mim. Toda vez que eu subia aqui, que eu via essa pessoa, tentava me travar. Olha só, gente, a situação. E eu acredito que com ela também. Só que Deus, para a honra e glória de Deus, sabe, Ele me deu a oportunidade. E a gente resolveu. E eu falo para você, cuidado com o que o diabo anda falando das pessoas para você. Não acredite no mentira do diabo. Se você percebe que tem algo que não está legal, chegue e converse com a pessoa. Pergunte para a pessoa. Fulana, eu fiz alguma coisa, eu falei alguma coisa para você, você está estranha, eu percebo que você... Pergunte, eu gosto de fazer isso, eu tenho o costume de fazer isso. Mas arranque o mal pela raiz. Amém? Júlia, pode vir. Não culpe a Deus por erros de pessoas. Ele nunca errou com você. Deus nunca errou com você. Quem errou foi pessoas. Amém? Então não culpe a Deus por aquilo que Ele não fez por você. Não deixe de cumprir a sua missão por causa de pessoas. Olhe para Deus, é para Ele que você está fazendo, não são para as pessoas. Amém? Então não culpe a Deus.